Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma semana aqui no novo canal, seja bem-vindo desta vez ao programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, que desta vez não está aqui na minha companhia em estúdio, mas está do outro lado do ecrã. Boa noite, doutor. Boa noite, Mariana, como está? Tudo bem, obrigada. Consigo também? Também, tudo bem, apesar de toda esta situação que estamos a viver em todo o mundo, mas estamos com saúde, por isso estamos bem, até ver. É o mais importante neste momento. Doutor, para o programa de hoje vamos continuar o tema da semana anterior, mas agora com novos dados, porque o Primeiro-Ministro António Costa já veio falar ao país e o confinamento light que falávamos na semana anterior e que eram necessárias medidas mais robustas, temos agora outras medidas e a principal é o encerramento das escolas, não é assim? Sim, de facto, a grande novidade que esta segunda errata ao confinamento light, porque no início da semana houve uma e perto do final da semana passada tivemos outra errata para repor aquilo que era necessário fazer, que era de facto o encerramento das escolas para tirar dos percursos, não é? Diminuir o número de cruzamentos entre pessoas, diminuir a circulação de pessoas na via pública, nos transportes públicos e nas escolas, onde sabemos que também ocorrem muitos contágios. De facto, o que me parece, e aí a grande falha do governo, é que não era necessário estarmos a efetuar um encerramento das escolas e um adiamento do ano letivo, mas sim, o que poderíamos ter feito seria a passagem para o ensino à distância durante este período, sem prejudicar as aprendizagens das crianças e dos jovens, sem criar aqui pausas abruptas nessas mesmas aprendizagens, permitindo uma continuidade de aprendizagem, uma continuidade pedagógica com as crianças e os adultos, dado que falamos de todos os níveis de ensino, mas que o governo optou pelo encerramento e por depois retirar as pausas letivas e prolongar o ano letivo até julho. Eu penso que na escola pública o governo tem o poder de fazer aquilo que deve entender, mas eu penso que ao nível do ensino particular e cooperativo o governo não deveria ter sido tão taxativo, deveria ter permitido a autonomia de gestão a essas entidades. E passo a explicar porquê. Eu julgo que muitas dessas entidades prepararam-se do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista pedagógico também, dando formação aos seus docentes para o ensino à distância, caso viesse a ser necessário, como todos já sabíamos, desde maio do ano passado, quando o próprio Ministro da Educação, Tiago Brandão, afirmou que a escola teria que se preparar para logo em setembro do ano passado ter um ensino à distância, caso fosse necessário, e que o futuro seria um blended learning que juntaria o ensino presencial com o ensino à distância em momentos diferentes. O que é facto é que o governo não fez o seu trabalho de casa, não adquiriu o tal milhão, cerca de 1 milhão de computadores portáteis para os estudantes do ensino público, e ao não fazer isso, vai pagar o justo pelo pecador mais uma vez, isto é, quem investiu, quem preparou os seus docentes e os seus discentes também para a eventualidade da ocorrência de um período de ensino à distância, não o pode fazer, está proibido de fazê-lo, enquanto que quem anunciou que isso iria acontecer e que não se preparou, quando teve todo o tempo para se preparar, para avançar concursos públicos, para adjudicar a compra dos computadores, para fazer a distribuição dos computadores pelos estudantes, não o fez, deixou o tempo passar, foi para a praia no verão, andou a mostrar-se na praia no verão, ainda por cima dando um exemplo errado aos cidadãos,
porque tudo bem, podíamos ir à praia, mas com muitos cuidados, porque o vírus não foi descansar durante o verão, ele continuou a Não andar teve por aí. férias. E como tal, o que aconteceu foi que chegamos ao dia de hoje com escolas que se prepararam e que estavam prontas para entrar no ensino à distância, ficaram proibidas de entrar no ensino à distância. As escolas públicas que o governo prometeu que estariam preparadas e que os alunos teriam computadores, nada disso aconteceu, ninguém viu os computadores, ou poucos viram os computadores. A formação aos docentes também terá ocorrido pouco ou nenhuma, e o que acontece é que chegamos ao dia de hoje e o governo, perante os dados alarmantes que estamos a viver, foi obrigado a tomar essa medida de encerrar as escolas de forma injusta. Poderia ter encerrado o público, mas permitindo quem tivesse capacidade para poder fazer o ensino à distância, continuar com o ensino à distância, dado que existe autonomia pedagógica. Não acha o doutor que, visto que o governo e os especialistas já previam que esta terceira vaga e que a seguir às festividades, como no Natal e a passagem de ano, houvesse um aumento exponencial de casos, não acha que seria sensato, por parte do governo, passar logo as primeiras 2 semanas de janeiro via online? E assim, se calhar, evitava-se o que está a acontecer agora, que é o encerramento. É verdade, mas também o governo já nos tem habituado a esta insensatez. Com as medidas que tem tomado até agora, tem-nos habituado a esta insensatez, e por isso é que vai corrigindo de forma atabalhoada aquilo que vai decidindo. E no início de uma semana há uma decisão, a meio da semana há outra decisão. Vê-se perfeitamente que não existe aqui uma estratégia. Nunca houve uma estratégia, ao que parece, perante os diferentes cenários que se colocariam no que se concerne ao evoluir da pandemia. Parece que o governo nunca teve uma estratégia e que o que faz é navegar à vista e vai ao sabor do vento, ao sabor da maré, reagindo ao que vai acontecendo, em lugar de antecipar, planear e prever o que pode acontecer para agir antes das coisas acontecerem. E assim, só quando os números se tornaram de tal forma alarmantes e de tal forma graves, não é que os anteriores não fossem graves, porque a partir do momento que morre uma pessoa já é grave, já é uma vida que se está a perder. Mas quando chegamos ao ponto de termos o país a perder um avião por dia, não é? Como se despenhasse um avião por dia no país, é que o governo devem ter tocado as campainhas de alarme no governo e pensaram que era a altura de agir. Durante o mês anterior, entre 17 de dezembro e 17 de janeiro, Portugal teve um aumento de mais de 200 mil novos casos e de mais de 3 mil mortes por Covid-19. Ou seja, uma verdadeira calamidade. 3 mil mortos de Covid-19 no espaço de um mês, com um crescimento de 50% em relação ao mês anterior, é de facto uma calamidade. E é o melhor exemplo de que o governo não está a ter capacidade para gerir esta situação, porque se está a limitar a fazer isso mesmo, a gerir a situação. Não está a prever, não está a antecipar, não está a planear. A 15 de janeiro, a incidência de Covid-19 em Portugal por milhão de habitantes, era a maior do mundo, de acordo com a Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, portanto, relativamente inquestionável. E o que continuamos a ver é que todos os dias morrem centenas, primeiro dezenas, mas agora já centenas de portugueses nas camas dos hospitais, quer por Covid, quer sem ser por Covid, porque juntam-se aos 200 e muitos por Covid, mais cerca de 400 sem ser por Covid. Ou seja, esta insistência, até esta teimosia talvez do governo em não querer ver o que estava diante dos olhos de toda a gente e insistir no queijo suíço que eu já referi,
fez com que chegássemos aqui, quando todos sabemos, os médicos, os virologistas, estavam cansados de nos avisar, os técnicos de saúde, os auxiliares, os médicos, já nos avisavam que estavam no limite, todos os limites, aliás, tinham sido ultrapassados, que era já um inferno estar a trabalhar numa urgência Covid ou numa unidade de cuidados intensivos, pois do ponto de vista da medicina estávamos já numa medicina de catástrofe. É claro que este confinamento deveria ter começado em dezembro, eu até diria que deveria ter começado em meados de dezembro, porque todos sabemos que no final de dezembro fica mais frio, janeiro é um mês muito frio e fevereiro ainda é, durante boa parte, um mês frio, portanto, deveria ter começado em meados de dezembro, para evitar o bombom que o governo quis dar aos portugueses no Natal e na passagem de ano, que se revelou, como já sabíamos, um presente envenenado, que agora está a ser pago, não é? Infelizmente, com muitas vidas e com muito sofrimento por parte das famílias. E, de facto, o governo só não tomou medidas mais cedo, quer-me parecer a mim, porque não se preparou, porque não agiu estrategicamente, porque não comprou os computadores, porque não equipou as escolas, porque não deu a formação, e como não fez nada disso, não fez o seu trabalho de casa, só perante mesmo o extremar desta calamidade em que estamos a viver, é que foi obrigado a tomar uma medida. E por isso o governo veio de farsa em farsa, vem-nos habituando a este jogo com as expectativas dos portugueses, em que finge que as coisas estão controladas, tenta transmitir uma ideia de controlo e depois o que nós acabamos por ver é que a partir de determinada altura, tal como com Tartufo, já não é possível mentir mais. E o que nós vimos na semana anterior já foi um governo desgovernado, uma ministra da Saúde totalmente nervosa, sem saber o que dizer, em que já não conseguia reagir, em que pedia ajuda, em que parecia que somos nós que estamos deste lado, que temos que ajudar. Nós temos que ajudar, claro, fazer a nossa parte, ser responsáveis, agir com responsabilidade, mas aqueles que foram eleitos é que têm que agir e resolver as situações que foram para isso que foram eleitos, senão não estariam lá. E perante todos os recordes de mortalidade e de contágios e todo o caos hospitalar em que estamos neste momento, de medicina de catástrofe, o Primeiro-Ministro, efetivamente, então, fez aquilo que devia ter feito já em meados de dezembro, criando um confinamento mais a sério, que faça com que as pessoas estejam em casa. Agora, uma coisa é certa, o discurso que o governo também teve de culpabilizar os portugueses pelo seu comportamento é um discurso que não colhe, é um discurso que resulta, mais uma vez, deste desnorte. O governo, se há aqui um culpado sobre a situação que nós vivemos, é o do governo, porque não se preparou, porque não fez o trabalho de casa e porque, ao longo deste quase um ano em que nós estamos com o Covid-19, tem comunicado muito mal com as pessoas, tem quebrado ao longo do tempo a confiança das pessoas no governo. Isto é, as pessoas com tantas exceções nos outros confinamentos, com tantas mudanças de confinamento, a certa altura perdem a confiança no governo, perdem a esperança, e por isso também é legítimo que são tão condizentes com a responsabilidade que deveriam ter. Agora, uma coisa é certa, se há culpa de alguém, é do governo e não dos portugueses, porque os portugueses, pelo que vejo, têm-se comportado até de uma forma exemplar, muitas vezes até sem meios económicos, usam a máscara, adquirem as máscaras, usam as máscaras diariamente, vão trabalhar de máscara
e por isso julgo completamente injusto essa acusação que o Governo fez em relação a alguma irresponsabilidade dos portugueses. Nós no programa passado, doutor, falávamos que este era um confinamento light, palavras suas, e que para poder combater esta pandemia seria necessário um confinamento mais musculado. Agora temos novos dados, novas medidas, a escola é a principal, é certo, mas a proibição de circulação entre concelhos, por exemplo, é uma nova medida. Acha que estas alterações fazem deste confinamento mais robusto e capaz de terminar com a pandemia Covid-19, ou estaremos nós a caminhar ainda para uma quarta vaga? Eu julgo que este confinamento é mais robusto, dá mais resposta àquilo que realmente era necessário fazer, com as ressalvas que eu já apontei ao nível do ensino à distância, sobretudo, mas vai depender da coragem do governo até quando vai estender este confinamento, porque eu não acredito que 15 dias sejam suficientes, e aí vamos ver a coragem do governo para prolongar por mais 15 ou por mais 30, ou se vamos voltar a sair do confinamento, e se voltarmos a sair do confinamento ao fim de 15 dias, é claro que vamos ter uma quarta vaga, porque não é em 15 dias que se resolve o problema, não é em 15 dias que se alivia a pressão dos hospitais, que se alivia a pressão dos centros de saúde, das corporações de bombeiros, do INEM, todos os técnicos de saúde que estão envolvidos. Não é em 15 dias, porque o confinarmos agora só tem impacto nos 15 dias subsequentes, não é? Só ao fim de 15 dias é que vamos começar a ter impactos reais e com significado. Portanto, quando começarmos a ter impactos, se formos reverter a situação, claro que vai vir uma quarta vaga, e agora com as novas estirpes, a inglesa e a sul-africana, que já estão em Portugal, a situação poderá ser pior, porque sabemos que têm uma capacidade de contágio superior e também até de mortalidade ao nível até de outras camadas etárias, que este Covid não era tão agressivo. Eu não sou médico, nem trabalho na área médica, mas vários clínicos, entre os quais o Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, ele já há muito tempo que vinha pedindo medidas robustas e, nas palavras do próprio, passo a citar, as meias medidas não servem à saúde nem à economia. Isto é, desta forma não estávamos nem a salvar a saúde, nem estávamos a salvar a economia. Porque nós só conseguiremos salvar a economia quanto mais depressa conseguirmos resolver o problema de saúde. Porque senão estamos só a pôr pensos rápidos, e sabemos que não é com pensos rápidos que se resolve a questão da economia nem da saúde. O bastonário da Ordem dos Médicos colocou-se o dedo na ferida, afirmando aquilo que ele considerou antes deste confinamento, que ele considerava a ausência de medidas robustas face à situação emergente que se vive na saúde em Portugal. Isto não sou eu, Rui Fonseca, sociólogo, presidente do ISCEDUR, que afirmo, foi o Dr. Miguel Guimarães, médico e bastonário da Ordem dos Médicos, que o afirmou, e eu concordo plenamente com ele. Estas medidas robustas já deveriam ter sido tomadas há muito. Provavelmente hoje já estaríamos numa situação mais confortável. Não teríamos o problema resolvido, é claro, mas teríamos uma situação não tão caótica como aquela que estamos a viver, em que hoje qualquer um de nós, se tiver um acidente de automóvel, um problema de saúde, um infarto, um AVC, qualquer coisa desse género, a nossa probabilidade de não sobrevivência é muito maior do que era antes deste caos em que estamos, porque naturalmente os médicos não conseguem atender a todas as situações, nem os enfermeiros, nem os outros técnicos. E o bastonário reforçava ainda, dizendo que era necessário adotar sem qualquer reserva e com a maior brevidade um confinamento geral, no mínimo, refere o mesmo, semelhante ao adotado na primeira vaga de 2020. Eu penso que as palavras do bastonário da Ordem dos Médicos
deviam ter sido ouvidas há mais tempo. Mais que um técnico, mais que um médico, é alguém que pensa sobre a saúde, é alguém que conhece os dados sobre a saúde em Portugal, conhece os problemas de saúde dos portugueses e por isso tem a plena consciência de que um confinamento geral mais longo é necessário para dar resposta a esta situação e não os confinamentos que tivemos cheios de brechas, cheio de falhas, e que depois, ainda por cima, o Primeiro-Ministro, como eu já referi, vem quase infantilizar os portugueses, tratando-os como se fossem crianças, dizendo que os portugueses andaram à procura das brechas na lei para quebrar a lei. Tratando-nos como se nós fôssemos crianças num parque infantil em que está todo equipado e depois nos dizem que não podemos entrar. O Primeiro-Ministro deve ter consciência que os portugueses não são crianças, não são acéfalos e que simplesmente perante um confinamento com mais exceções que regras como aquele que tivemos, a mensagem que ele passou foi totalmente errada, foi despropositada e passou da pior forma. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro não culpe os portugueses, olhe para o seu governo e haja como agiu finalmente, de uma forma mais vigorosa e musculada, como era necessário. Neste momento, para além disso, temos uma situação, porque há já quase um ano que estamos nesta situação, temos uma situação de fadiga pandémica, porque também não existem respostas a este nível no que concerne à saúde mental dos portugueses. Este acumular de confinamentos, de falhas de comunicação, de falta de respostas do SNS, faz com que as pessoas também, de alguma forma, naturalmente desvalorizem, por vezes, a gravidade da situação. O governo tem que perceber que os portugueses estão cansados, estão exaustos também desta situação e que estão a viver um momento de grande dificuldade para conseguir gerir as diferentes dimensões da sua vida, tomando por isso, por vezes, também atitudes disruptivas. Não existindo esse acompanhamento ao nível de saúde mental, existindo má comunicação por parte do governo, é natural que a gestão das emoções nestes processos pandémicos, que é essencial, não existindo estes instrumentos, o que se cria é uma população cada vez mais desgastada emocionalmente, e quanto mais desgastados emocionalmente nós tivermos, maior é a probabilidade de termos comportamentos automáticos, emocionais, que conduzam ao erro e até ao desvio comportamental. E por isso é necessário que o governo consiga transmitir aos portugueses, de facto, que sabe o que está a fazer. É necessário, então, um confinamento como este, mais forte, mas que tenha uma direção, tenha um rumo e que permita dar esperança às pessoas e que permita que as pessoas entendam que no final do confinamento vão ter uma solução positiva. E não esta situação que temos vivido, em que vamos passando de túnel em túnel, em que nos dizem que há luz ao fundo do túnel e depois afinal entramos no túnel e depois dizem que está ali a luz ao fundo do túnel e entramos noutro túnel. Isto é um desgaste muito grande para a população, para as empresas, para as pessoas em geral, e vai, porque é incoerente, vai realmente criando esta baixa percepção do risco na população e vai fazendo com que aquilo que poderia ser informação se torne em ruído e incompreensão. Dizer ainda que nestes confinamentos também era algo incompreensível que eu ainda não tinha percebido porque é que não tinha acontecido quando se sabe que o coronavírus estava a afetar mais os escalões etários mais elevados, porque é que demorou tanto tempo a encerrar as universidades séniores, permitindo que os séniores se encontrassem
porque é que demorou tanto tempo a encerrar os centros de dia, os centros de convívio, porquê? Essa é a questão que fica, e o que aconteceu foi que, com estas estruturas abertas até há bem pouco tempo, também se deu propagação do coronavírus entre esta camada mais vulnerável da sociedade. Por isso eu penso que finalmente temos uma segunda errata que vem repor alguma ordem neste confinamento, vem repor alguma esperança neste confinamento, e finalmente eu penso que este confinamento, se tiver a coragem política para se prolongar pelo tempo necessário ao combate ao coronavírus, ao equilibrar da situação nos hospitais e nos serviços de saúde em geral, consigamos transformar o queijo suíço num queijo mais consistente, porque só dessa forma é que o país poderá então pensar em salvar vidas e salvar a economia, porque enquanto estivermos nesta medicina de catástrofe que mais ninguém aguenta, não conseguiremos ver a tão desejada luz ao fundo do túnel. Este é realmente o tempo de serem tomadas as medidas que deviam ter sido tomadas a meio de dezembro de 2020. Todos sabíamos que sem essas medidas iríamos chegar aqui, a este caos, a este desespero, a esta ausência de esperança, e por isso eu penso que chega de brincarmos aos confinamentos, que o tempo é da ação musculada, não temos mais tempo a perder, já se perderam demasiadas vidas, não queremos perder mais vidas, já todos nós perdemos conhecidos, amigos, familiares, por isso eu penso que o Governo tomou finalmente a medida que era necessária já há alguns meses. Muito bem, doutor. Uma última questão. O primeiro-ministro António Costa dizia no final do primeiro confinamento, portanto no ano anterior, que Portugal não aguentaria um novo confinamento. Cá estamos nós a vivê-lo. É certo que é preciso um equilíbrio entre a economia e a saúde. Acha que Portugal vai conseguir sair coeso, economicamente bem deste segundo confinamento? Bom, economicamente bem não vai sair, porque já não está economicamente bem. Agora, provavelmente, se o Governo não tivesse arrastado esta situação ao ponto em que estamos hoje, em que não só temos a medicina de catástrofe, mas também já temos a economia de catástrofe, porque o número de insolvências, do aumento da taxa de desemprego já é de tal forma elevado que não poderemos sair bem, nem do ponto de vista da saúde, nem da economia. Provavelmente, se tivesse feito o confinamento em meados de dezembro, hoje o cenário seria outro. Também a economia estaria preparada de outra forma e, do ponto de vista da saúde, os resultados, com toda a certeza, não seriam tão catastróficos. Mas o Governo tomou esta opção. As opções pagam-se e eu julgo que os portugueses são um povo inteligente e que ao longo dos séculos têm sabido, nos momentos certos, agir com inteligência, e eu penso que, passada esta crise, primeiro de saúde pública e depois económica, irá com toda a certeza digamos que pedir responsabilidades ao Governo sobre a situação em que o país está avançado, que vai ser naturalmente a de algum caos económico também, porque se o desemprego disparar para os níveis que são expectáveis com a situação que temos, assim, se as insolvências continuarem a progredir ao mesmo ritmo, o país que nós conhecíamos em 2019 e início de 2020 será muito diferente, e muito diferente para pior,
no final de 2021 e em 2022, em muito por inação do governo, em muito por teimosia do governo. E por isso, lamentavelmente, há um longo caminho a fazer para recuperar a saúde dos portugueses, o sistema de saúde e também a economia do país. Teremos todos que ser inventivos, empreendedores, para conseguir reerguer este país do ponto de vista económico e conseguirmos voltar ao período de crescimento económico que estávamos a viver antes da pandemia. Muito bem, doutor. Muito obrigada. Passamos às sugestões ou tem alguma coisa a acrescentar? Exatamente, eu trouxe duas sugestões, dois livros sobre saúde e bem-estar, porque já que o tema é saúde de um modo geral, e que finalmente com esta segunda errata, num espaço tão curto, o governo teve a coragem finalmente de tomar medidas que eram necessárias para diminuir o número de pessoas em circulação, encerrando escolas, vem finalmente dar-nos um confinamento consistente e claro. Neste período de confinamento é tempo também para aprendermos mais sobre saúde e vermos sobre saúde e bem-estar. Assim, a primeira obra que eu trago é uma obra que é da Teoria ao Fitness, Evidências Científicas para um Estilo de Vida Saudável, de Filipe Rodrigues e Pedro Forte, que é o coordenador do Departamento de Desporto do Ixedouro, numa edição do Centro de Investigação em Qualidade de Vida. É um livro que não é um livro exclusivamente para académicos, e por isso eu o trouxe, porque é um livro que também é útil para todos aqueles que apreciam o desporto, todos aqueles que faziam desporto ou querem fazer desporto, porque de alguma forma nos informa sobre o exercício em academias, em ginásios, o treino desportivo, o exercício e saúde, como nos motivarmos, como controlar a hipertensão e como é esta relação, por exemplo, da hipertensão com o exercício físico, as questões da celulite, tão caras às senhoras, o efeito do exercício físico pós-transplante de coração, o exercício físico e a asma, tão importante para a recuperação da condição respiratória para aqueles que sofreram com o Covid-19, questões que também relacionadas com a menopausa, com a osteoporose, o exercício físico em doentes oncológicos e em depressão, com as questões também do tabagismo, se existem idades para o exercício físico, que limitações é que existem nas diferentes idades, como é que se deve fazer esse exercício físico e como é que devemos ter uma alimentação saudável para que o nosso gasto calórico seja em função daquilo que nos alimentamos. Fala-nos sobre a questão dos hidratos de carbono, as proteínas, sobre a questão do sal e do açúcar. Portanto, é um livro que é para todos, não é um livro para académicos, e que nos dá informações bastante relevantes, de uma forma simples e direta, sem ter uma linguagem académica fechada, mas escrito por académicos, por quem sabe do que está a falar, por académicos que trabalham na área da saúde e do desporto e que, por isso, se constitui num manual muito interessante, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista da saúde de todos nós. Eu penso que é útil a leitura para todos nós, sobretudo neste momento em que estamos em confinamento e que a nossa alimentação, se não a modificarmos, vai conduzir a um aumento de peso em todos nós, porque estamos confinados, e por isso este livro explica também como criar equilíbrios entre a alimentação e o gasto calórico, que é muito importante nesta fase de confinamento, e é importante em todas as fases, porque, de facto, apesar de ser um livro pequeno, não é um livro extenso, para também não se tornar maçudo para as pessoas, mas que em poucas páginas, em cerca de 100 páginas, nos consegue trazer as evidências científicas, o trabalho académico
para, numa linguagem acessível para qualquer cidadão que queira realmente levar um estilo de vida saudável. Depois trago, porque estamos na era digital, apesar do governo não ter percebido ainda bem, do ponto de vista do ensino, que estamos na era digital, trouxe também a Saúde Digital, um livro que desenvolve algumas reflexões sobre aquilo que seria um sistema de saúde para o século XXI, da autoria de José Mendes Ribeiro e publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O José Mendes Ribeiro dispensa apresentações, é um economista da área da saúde, que já desempenhou funções quer no setor público, quer no setor privado, portanto tem a visão dos dois tipos de saúde, da pública e da privada. Trabalhou também em consultoras da área da saúde, trabalhou com a Cruz Vermelha, com o Instituto de Saúde de Ricardo Jorge, portanto é alguém com bastante conhecimento da área de saúde e que vem apresentar-nos esta importância da crescente e necessária digitalização dos serviços de saúde, assim como de educação, para que algumas rotinas instaladas, algumas quebras que existem, neste caso no sistema de saúde, tenham resolução e a saúde possa chegar a mais pessoas em melhores condições e com menos gastos para o país. E que se algumas das suas visões para a saúde fossem levadas à prática em termos políticos, poderíamos ter um país que, se neste momento estamos na linha da frente dos casos de Covid e da mortalidade por Covid-19 por 1 milhão de habitantes, poderíamos estar na linha da frente da saúde digital, porque a saúde digital já começou e é um comboio que nós, enquanto país, não podemos perder. Também é uma boa leitura que fica para este momento de confinamento, é uma leitura interessante e que nos questiona e nos faz pensar que poderíamos ter um sistema de saúde muito diferente e muito mais focado nos pacientes e muito mais próximo das pessoas, que é isso que todos nós necessitamos e mais eficaz também. Muito bem, muito obrigada, Dr. Rui. São duas ótimas sugestões. A primeira, confesso que me despertou muita curiosidade, portanto, conseguiu passar a mensagem. Dr. Rui, muito obrigada por mais um programa. Muito obrigado, eu é que agradeço e uma boa noite a todo o auditório do Novo Canal. Muito obrigada. Quanto a si que está desse lado, já sabe que pode ver e rever estes e outros programas em novonoticias.pt. Desejo-lhe uma boa noite e uma excelente semana. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.